O canal Espiritismo do século XXI está mais uma vez entrando no capítulo 25 e com vocês agradecemos e também renovamos os pedidos para que vocês cliquem no gostei, no positivo, que seja inscrito no canal, isso é importante, quanto mais inscritos, mais o YouTube vai divulgar, vai difundir. Outra coisa, é importante também que vocês compartilhem, que vocês indiquem, que vocês enviem esse link para que as pessoas possam continuar e disseminar esse canal por quem tem interesse em ouvir alguma coisa sobre espiritismo, sobre cristianismo. Agradecemos imensamente. No capítulo 24, nós falávamos que Saulo mudou para Paulo, Saiu de nome Saulo, passou para Paulo, com a conversa de Barnabé. Os dois, Barnabé e Paulo de Tarso, estavam na região de Chipre, na cidade de Neapáfos, e ali fez a conversão do procurador, do procônsul Sérgio Paulo para o cristianismo, e a partir de então eles passaram a ser muito falados, muito discutidos ali, tanto o Paulo de Tarso quanto o Barnabé. A notícia da cura e a conversão do procônsul ali em Chipre, em Neapáfos, encheu a cidade de assombro, ficou muita conversa, muita discussão a respeito daquilo. Os missionários, Paulo de Tarso e Barnabé, não tiveram descanso. Embora o protesto quase apagado de alguns israelitas que estavam ali, a comunidade seguidora de Barnabé e Paulo de Tarso cresceu extraordinariamente. Integrado nos bens de saúde, o chefe provincial, o Sérgio Paulo, forneceu o necessário para a construção de uma igreja, como já falamos aqui. Porque até então não tinha igreja. Paulo de Tarso e Barnabé pregavam nas sinagogas dos judeus, pregava principalmente nas residências, fundavam, entre aspas, igrejas nas residências daqueles que eram afeiçoados à ideia. Então, Sérgio Paulo resolveu fornecer e patrocinar a construção da primeira igreja do cristianismo lá em Chipre. O movimento era extraordinário e os dois mensageiros do Evangelho, Barnabé e Paulo de Tarso, não cessavam de render graças a Deus, de agradecer a Deus por tudo aquilo. O triunfo cercava os dois de profunda consideração. Quando Paulo foi procurado por aquele Barjesos, aquele mago que quis entender o que Paulo tinha feito para curar Sérgio Paulo. Já falamos desse mago judeu no capítulo e no episódio anterior. E Barjesos chegou ali, nesse ambiente já de muita euforia da população, e o Barjesos quis conversar com Paulo de Tarso. Era uma boa ocasião para provar. Paulo já pensou assim, era uma boa ocasião para provar para aquele velho israelita, aquele judeu, aquele mago lá que coordenava e que cuidava de Sérgio Paulo, os propósitos generosos e sinceros que Barnabé e Paulo de Tarso tinham. Recebeu muito afável, muito alegre, Entretanto, Paulo de Tarso percebeu que ele estava meio acanhado, que Barjesos, aquele mago judeu, estava meio acanhado. Cumprimentou Paulo direitinho, conversou direitinho. Só que aí falou assim, Paulo, eu precisava desfazer o mal-entendido no caso do procônsul Sérgio Paulo, que aconteceu recentemente, há uns dias atrás. Ninguém mais do que eu desejaria ou desejava tanto a saúde daquele enfermo.
e por conseguinte ninguém mais agradecido a vossa intervenção que libertou daquela enfermidade tão dolorosa. Né? Então Barjesus veio conversar com Paulo sobre o que Paulo fez, né, nos dias anteriores. Aí Paulo até falou para ele: ô Barjesus, eu sou muito grato ao vosso parecer e fico, eu me regozijo com a vossa compreensão. Paulo foi gentil com ele, né? Paulo entendeu que Barjesus tinha compreendido, né? Mas Barjesus ficou meio sem jeito, meio desencontrado ali, né? Meio sem jeito. E aí, entretanto, começou a fazer tem umas gaguejadas ali e tal. Paulo então já logo cortou. Ô Barjesus, o que você quer dizer? Seja franco, fala que você... Nada de cerimônia, conversa direto comigo, sem problema. Paulo de Tarso falou para ele. Aí, depois dessa conversa de Paulo, Barjesus falou: ô Paulo, acontece que venho afagando a ideia de consultar-vos a respeito dos vossos dons espirituais. Eu achei muito interessante o que você fez, né? Não sei se vocês se lembram. Barjesus ficou cego e depois Paulo colocou a mão, né? E discutiu ali sobre o Jesus, etc. E Barjesus não entendia nada disso, né? Não era cristão, né? Aí Barjesus falou: eu penso que haverá maior tesouro para triunfar na vida, né? Paulo estava meio confundido, sem saber como é que ia conversar com ele, com essa conversa atravessada, né? Aí Barjesus continuou: ô Paulo, quando você ganha para o vosso ministério? Logo já foi pergunta: quando você ganha para fazer isso que você está fazendo? Essas coisas que vocês fazem aqui na cidade, quanto ganha ao interesse do judeu, né? Do mago, do Barjesus? Aí o Paulo pensou um pouquinho e falou: Barjesus, eu ganho a misericórdia de Deus. Eu ganho a misericórdia de Deus. Paulo entendeu onde Barjesus queria chegar. Ele queria chegar na questão do dinheiro, né? De como ganha o dinheiro, né? Aí Paulo continuou falando: ô Barjesus, eu vivo do meu trabalho de tecelagem, eu sou tecelão, e não seria lícito mercadejar, fazer mercantilismo com aquilo que pertence ao Pai que está no céu. Então logo ele falou que ele vivia sem cobrar, né? Sem cobrar, né? Então eu até abro um parênteses, né? Aqui, quando tem dinheiro envolvido em religiões, em alguma coisa, em preces, em tratamento espiritual, desconfie, porque onde tem dinheiro não tem boa coisa, né? E Barjesus queria dinheiro, queria ver quanto que Paulo ganhava, como é que ele fazia para ganhar, né? Aí Barjesus ouviu aquilo, viu que Paulo não está interessado em cobrar nada, né? Por isso que eu digo sempre, né, gente? Onde tem alguma coisa que se diz espírita e cobra, fuja! O espiritismo não cobra nada, né? O cristianismo não cobra nada. Aí Barjesus falou: oh, incrível, arregalou os olhos. Incrível, Paulo. Eu estava convicto de que você trazia consigo alguns talismã que me disponho a comprar por qualquer preço. Eu quero comprar esses talismã para mim também fazer o que você está fazendo, né? olha aqui que o judeu pensou. Você tem algum talismã, alguma magia ali, né? Paulo ficou com pena de ver aquela ignorância, né? Aí Barjesus prosseguiu: mas como você faz semelhantes obras de magia sem receber nada em troca? Se não receber contribuição nenhuma, né? Aí Paulo parou um pouquinho, olhou bem para Barjesus e disse: só conheço um sortilégio ou magia eficiente do Barjesus. Qual é? Barjesus queria saber qual é. Aí Paulo sensatamente disse: é o da fé em Deus com o sacrifício de nós mesmos. Falar isso para um judeu que não pensava igual a filosofia cristã
né? O velho israelita, então, demonstrou que não entendeu o significado daquelas palavras e falou: sim, mas nossa vida tem necessidade urgente, nós precisamos de dinheiro, é indispensável arrecadar alguns recursos, falou para Paulo, né? Paulo pensou um pouco, parou comigo: Jesus, de mim mesmo nada tenho com que vos esclarecer, mas Deus tem sempre uma resposta para as nossas preocupações mais simples. Consultemos suas eternas verdades. Vejamos qual a mensagem destinada ao vosso coração. Ele abriu o Evangelho, conforme de costume, quando o visitante observou. Mas vai abrir o Evangelho? Vai abrir um livro que não é o Torá, que não é o Antigo Testamento? No Espiritismo a gente tem é comum nós espíritas, quando a gente está meio angustiado, alguma coisa, a gente pega o Evangelho e abre o acaso, né? Então era isso que o Paulo quis fazer, né? E Paulo já tinha esse hábito, né? Vamos abrir no Evangelho. Naquela época só existia o Evangelho de Mateus ou Levi, né? Não tinha os outros evangelhos ainda, né? E aí Bargés viu ele abrindo um livro que não era Torá, que não era o livro dos judeus, e falou: eu não conheço nada desse livro, para mim isso não pode trazer advertência nenhuma, eu não conheço nada disso aí, nem sei o que você está mostrando. Aí Paulo perguntou: o que você conhece então? Paulo também era danadinho, né? O que você conhece? Aí ele, muito cerimonioso: eu conheço muito Moisés e os profetas. Ou seja, os livros de Moisés e os livros dos profetas antigos, antes de Moisés, né, do Antigo Testamento. Paulo pegou um rolo de pergaminho do Antigo Testamento. Porque Paulo, ele antes de ser cristão, ele era judeu. E ele conhecia profundamente o Antigo Testamento e a lei de Moisés, as leis do Torá, né? Paulo pegou o rolo de pergaminho do Antigo Testamento, que tinha Moisés, profetas, né? E falou, e aí o Bargés viu aqui e falou: eu só leio os profetas de joelho. Os cristãos e os judeus têm esse hábito, quando está mais concentrado, quando quer fazer uma prece mais interiorizada, eles se ajoelham, né? Então ele ajoelhou. E Paulo falou assim: você pode ler do jeito que você quiser, porque o ato de compreender é o que nos interessa antes de tudo. Não interessa se você está ajoelhado ou não, né? Nós sabemos disso. Não precisa de ajoelhar para conversar com Deus, né? Para fazer qualquer coisa, né? E aí, assinalando as suas presunções farisaicas, né? O charlatão, né? O Bargés ajoelhou e ele mesmo abriu solenemente o texto do Antigo Testamento, né? E Paulo estava olhando, ele abriu ali. O velho israelita ficou pálido. Por quê? Paulo falou assim: leia a mensagem dos emissários de Deus. Com certeza essa mensagem é dos emissários. E aí, na hora que ele leu a mensagem, tratava-se dos provérbios, uma parte dos provérbios. E Bargés leu em voz alta. Aí está até escrito aqui no Paulo Estevão, essa parte dos provérbios. Já que ele abriu o Antigo Testamento, porque não acreditava nos evangelhos do Cristo, né? Ele abriu lá, olha o que saiu para ele. Geralmente sai aquilo que precisa, né? Não existe o acaso, né? Aí saiu assim para ele: 2 coisas te pedi, não me negue, mas antes que eu morra, afaste de mim as vaidades e mentiras. Não me dês a pobreza nem a riqueza. Concede-me apenas o alimento de que necessito, para não acontecer que, estando farto, eu te negue e pergunte: quem é Jeová? Ou que, estando pobre, me ponha a furtar e profane o nome de meu Deus. Jeová, no Velho Testamento, era tido como Deus, né? Provérbios, capítulo
30, versículo 7 a 9. Bom, o mago leu aquilo, levantou meio que atarantado, meio que preocupado. O próprio Paulo ficou surpreso, né? Ainda falou assim: vistes, meu amigo, a palavra da verdade é muito eloquente. Será grande talismã na existência sabermos viver com os nossos próprios recursos, sem exorbitar do necessário ao vosso enriquecimento espiritual. Parcheso escutou aquilo. O que ele leu serviu para ele, falando de riqueza e tal, né? E ele falou: efetivamente, vou meditar. Isso é muito interessante, esse processo de curso que você me mostrou. Vou meditar seriamente na experiência que tive hoje. A missão de Paulo de Tarso, Barnabé, ficou ali alguns dias em Neapáfos, naquela cidade, fazendo as suas atividades. Com eles também estava João Marcos, né, que era o filho da irmã de Barnabé, era sobrinho de Barnabé. João Marcos colaborava com os recursos ao seu alcance. Entretanto, de vez em quando Barnabé via que ele estava meio triste, queixoso, reclamando. Realmente, João Marcos não esperava encontrar tanto trabalho como ele estava encontrando junto com Barnabé e com Paulo. O rapaz, né, esse era meio adolescente ainda, muito jovem, conformava-se com tudo, mas a contrariedade estava nítida, estava evidente. E João Marcos, ele era fiel observador do judaísmo. Por quê? Ele foi criado por uma judia, a irmã de Barnabé. E na região o que se mandava era o judaísmo. Mas ele tinha também uma paixão pelo Evangelho de Jesus. Mas ele se sentia inquieto com aquela largueza da vista de Paulo de Tarso, do seu tio Barnabé. Desejava servir a Jesus, sim, com todo o coração, mas ele não podia distanciar o mestre das tradições do berço, que eram as tradições do judaísmo, das leis mosaicas do Antigo Testamento. Enquanto as sementes estavam sendo lançadas ali em Chipre, começava a germinar, né, naquela terra de orações, os trabalhadores do Messias. E eles abandonaram Neapáfos e eles tinham que ir para outra cidade. E eles decidem ir para uma cidade chamada Panfilha. Essa cidade hoje não existe. Nós temos até aqui no mapa o local onde ela existia, né? Fica na Turquia. E ali está Panfilha, que era uma cidade muito forte, muito importante na época, que hoje só tem resíduos. Panfilha era uma região no sul da antiga Ásia Menor, do Mediterrâneo, até os montes de Tauro, um território que corresponde hoje a uma província da Antália, lá na Turquia. Essa província hoje é forte, muito potente no turismo, na produção da Turquia. Depois de muito discutir um com o outro, Paulo de Tarso e Barnabé resolveram ir até Panfilha, com grande escândalo para João Marcos. João Marcos achou estranho, admirava aquela decisão. Como ir para Panfilha? Né? João Marcos ainda diz assim: olha, tio, mas o que fazermos com essa gente tão estranha lá de Panfilha? Né? Nós sabemos que lá em Jerusalém, a gente já ficou sabendo que esse país é povoado de criaturas muito ignorantes e o demais, ali existem ladrões por toda parte. João Marcos não estava querendo ir com eles, com os dois, não estava. Aí Paulo falou: eu penso que devemos procurar a região, justamente por isso, Marcos, justamente por isso. É uma região pobre, ignorante, né?
Paulo de Tarso sempre quis levar a ideia do Cristo para os mais simples, né? Ainda fala para outros, o Marcos, uma viagem a Alexandria pode oferecer maior interesse, mas todos esses grandes centros estão cheios de mestres de palavra. Alexandria era uma cidade pujante, muito forte naquela época, fica no norte da África, no continente africano. Então, eles queriam, o João Marcos pensou, não, vamos para Alexandria, que é o top, né, da cultura, dos estudiosos na África, né? A gente sabe até que a maior biblioteca do mundo até hoje estava em Alexandria, né? Então, Paulo diz, não, poderia ir para Alexandria, mas lá já está cheio de cultos, de pessoas cultas, né? Então, possui sinagogas importantes, conhecimentos elevados, grandes expoentes da ciência, da riqueza. Se não servem a Deus, é por má vontade ou endurecimento do coração. Panfilha, ao contrário, é muito pobre, rudimentar, carece de luz espiritual. Antes de ensinar em Jerusalém, o mestre Jesus, Paulo ainda fala, antes dele ensinar em Jerusalém, o mestre Jesus preferiu manifestar em Cafarnaum, noutras aldeias quase anônimas ali na Galileia. Galileia é ao norte, fica ao norte de Israel. Paulo, obviamente, optou por lugares mais simples e pobres. Tanto é que Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios. Os gentios são as pessoas mais simples, né? Sem religião praticamente, né? João Marcos ainda ficou preocupado, mas não insistiu mais. Acatou, né? Dentro de poucos dias, eles saíram dali, Paulo e Barnabé, e ficaram encantados com a região, né? Um lugar muito bonito, né? E Barnabé observou que o companheiro Paulo, um traço superior, entregou para ele a chefia do movimento. Paulo, a partir dali, ficou sendo o que coordenava. A palavra, então, sabia despertar encantadores arrebatamentos. Aí Barnabé, que antes era o que coordenava, deixou ele. O povo simples acolheu aquela pregação de Paulo, muito interessado. Eles iam para Panfilha, só que eles pararam, né? Eles pararam numa região chamada Antália antes. Porque Paulo, ele viajava, em cada lugar que ele parava, ele utilizava o momento para difundir, para espalhar a ideia do Cristo, para fundar igrejas nas residências, né? Então, o povo ali acolheu, né? Paulo falava de Jesus como se fosse um príncipe celestial que visitava o mundo e fora esperar os súditos amados na esfera da glorificação espiritual. Era assim. Alguns ali, eu vendo aquilo, pediam cópias dos evangelhos, do evangelho de Mateus, né? E eles copiavam, os copistas, né? Copiavam e ia distribuindo. Não tinha impressão na época, não tinha impressora na época. Então, a permanência ali trouxe muitos outros problemas. Tinha que cozinhar, um dos problemas. O Emmanuel entra até nesse detalhe. Tinha que cozinhar. Alguém tinha que ir para a cozinha, fazer as coisas, fazer a comida. Tinha que ter uma atividade culinária. Barnabé, então, e isso ainda, o Marcos estava junto, o João Marcos estava junto. Designou o sobrinho para cuidar da cozinha, mas o rapaz não conseguia disfarçar a contrariedade que ele ficou. Não concordou com aquele, eu para a cozinha? Não quis, né? Ficou assim, contrariado. Gente, um detalhe, esse Marcos é o que vai escrever o Evangelho segundo São Marcos, é um dos evangelistas, é o segundo, né? Tem o Lucas, tem o João ainda, né? Então, era para ele mexer com as panelas, com as cozinhas, ele não quis. Ele
ficou constrangido. Aí Paulo falou: não nos impressionemos com esse problema natural, não, gente. Já que o João Marcos não quer, não tem importância, não. Não vamos preocupar muito com gostos alimentares. Né? Comeremos pão, fruta, mel, peixe. Não precisa se especializar no mestre Cuca da cozinha, não, né? E aí o trabalho ficará reduzido a só a preparação de peixe, uma coisa mais simples. E não se preocupe, não, que eu mesmo faço, o Paulo falou, né? Aí, João, não se amofine com o problema. É justo que essa parte fique comigo, eu mesmo vou fazer. Não obstante, aquela atitude generosa de Paulo, né? O rapaz ainda ficou, o Marcos ainda ficou meio acabrunhado, né? Em breve a missão foi para outro lugar, alugou um barco, era tudo no Mediterrâneo, né? No mar Mediterrâneo, né? Aí foi para Pergue, né? Nós até colocamos o mapa de novo para ver onde é que fica tudo perto de Chipre, nessa região. Nessa cidade, que tinha uma certa importância, a região ali próximo ao litoral, né, anunciava o evangelho com imensa dedicação. Numa pequena sinagoga, encheram no sábado de grande movimento. Alguns judeus e numerosos gentios, né, na maioria gente muito pobre e simples, acolheram os missionários cheios de júbilo, de alegria. As notícias do Cristo despertavam muita curiosidade e encantamento para todo mundo. Por quê? Naquele lugar era longe de Israel, longe da Judéia, longe da Galiléia, eles não conviveram, eles só sabiam do Cristo por alguém que trouxe notícia. O próprio Paulo e Barnabé e João Marcos aqui trouxeram também notícia, né? Então eles ficaram encantados pelo jeito que eles mostravam, né? Isso, eles moravam numa habitação eles ficavam numa habitação muito pobre, um modesto pardieiro, uma habitação muito precária. Barnabé alugou, não podia alugar coisa cara, né? Ficou ali repleto de pessoas ansiosas para obter a cópia das anotações de bebê. Paulo ficou alegre com aquilo, experimentava uma alegria indefinida, com aqueles corações humildes na procura, e ele dava aquele caso, né? Aquela doce impressão de que tudo era novidade. E era mesmo, né? As pessoas viam aquilo tudo como novidade. Alguns indagavam a posição de Jesus na hierarquia dos deuses, achavam que Jesus era um deus, né? Deuses, era um dos deuses. Naquela época era o politeísmo, né? Tinha muitos deuses, além do judaísmo, as outras pessoas que não eram judias e que não seguiam o Torá, eles acreditavam em vários deuses. Era o politeísmo. O paganismo era politeísta, né? E eles perguntavam qual que era a posição de Jesus. Era um Deus maior, um Deus menor e tal, né? Outros perguntavam, queriam saber a razão por que havia crucificado Jesus sem considerar os seus elevados títulos como mensageiro de Deus. A região estava cheia de superstição e crendice. A cultura judaica, ela se restringia só naquele ambiente fechado nas sinagogas. O povão não tinha acesso, né? Só que Paulo levou esse acesso, levou esses conhecimentos, né? Muito satisfeito, né? Resolveram então ir para Antioquia da Psídia, que chama Antioquia da Psídia, mas não é Antioquia anterior em que Barnabé estava, né? Aí, quando falou isso, João Marcos não conseguiu mostrar os seus grandes receios por mais tempo. Perguntou: supunha que não iríamos além de Panfilha, né? Vai mais longe ainda? Já vinha muito, saindo de Neapáfos, estamos aqui em Panfilha, está muito longe. Eu supunha que nós não íamos mais longe, não. Como, pois, chegar até Antioquia? Não temos recursos para atravessar esses precipícios, esses lugares perigosos nessa viagem. E até porque Panfilha está longe,
tem que passar em florestas infestadas de bandido, rios, né? Tem que alugar barca para atravessar. E às noites, dormir aonde? Como? Né? Essa viagem não pode ser feita sem animais, sem servos, e nós não temos isso. Então João Marcos começou a argumentar que não tinha como viajar desse jeito. Não dava. A pobreza era muita, né? Ele não queria, né? Paulo refletiu um pouquinho e falou: ô João, quando trabalhamos para alguém, devemos fazer com amor. Julgo que anunciar o Cristo àqueles que não conhecem, em vista de suas numerosas dificuldades naturais, representa uma glória para nós. O espírito de serviço nunca tira a parte mais difícil para os outros. A gente tem que fazer. O mestre não transferiu a cruz aos companheiros, ele carregou a cruz. O rapaz ficou meio angustiado. A energia de Paulo desconcertava ele, ficava desconcertante aquela energia vigorosa de Paulo. Aí João Marcos falou assim: não seria mais prudente demandarmos só para Alexandria organizar pelo menos alguns recursos mais fáceis? Quer dizer, João Marcos queria fazer alguma coisa mais fácil, mais simples. Alexandria era atravessar o mar ali, chegava em Alexandria, cidade muito grande, muito bonita, muito portentosa, né? E João Marcos queria fazer isso, né? Então, enquanto Barnabé acompanhava aquele diálogo com serenidade, Paulo continuou: ô João, você dá demasiada importância aos obstáculos, não preocupa com isso. Já pensasse nas dificuldades que Jesus certamente venceu para vir ter conosco aqui na terra? Ainda que pudesse atravessar livremente os abismos espirituais para chegar ao nosso círculo de perversidade e ignorância, temos de considerar a muralha do lodo de nossas viscerais misérias. Olha só o raciocínio de Paulo de Tarso perante o garoto. E você se espanta apenas com os palmos de um caminho que nos separa da Psídia? Só isso? Logo chega lá. Aí João Marcos calou de novo, contrariado. A argumentação era forte demais e a seus olhos, seu ver, né, de sua maneira, não lhe ensejava qualquer objeção. O argumento era forte demais, né? À noite, isso era durante o dia, à noite, Paulo de Tarso e Barnabé junto, Barnabé visivelmente preocupado, aproximou-se de Paulo, explicou as intenções de João Marcos, porque João Marcos resolvera regressar a Jerusalém de qualquer maneira. Ele não queria continuar caminhando, passando por tantas dificuldades com os dois. Ele quis voltar para Jerusalém, onde sua mãe estava, né? Paulo ouviu aquilo muito calmo, as explicações de Barnabé, né? E então não podia opor aquelas decisões. E Barnabé falou assim: Paulo, nós não podemos acompanhá-lo de volta? O próprio Barnabé pensou: vamos voltar, já que o João Marcos não quer ir. Aí Paulo falou: desde o primeiro entendimento, Barnabé, nós planejamos a excursão à Antioquia da Pisídia. Não posso impedir que faça companhia a seu sobrinho. Por mim, não devo modificar o roteiro que já foi traçado, planejado. Mas eu não impeço que você acompanhe ele, você pode ir. Se caso você quiser, volta com ele, Barnabé. Eu vou sozinho. Então Paulo, não, volta com seu sobrinho, eu vou sozinho. Ele falou assim: julgo que as empresas de Jesus têm seu momento justo de atuação. Se deixarmos a visita à Pisídia para o mês que vem, pode ser tarde, Barnabé. Barnabé refletiu um pouquinho e falou: tua observação é incontestável, Paulo. Não posso quebrar os compromissos. Além do mais, João já está homem e ele pode ir embora sozinho.
Ele é novo, mas ele pode ir embora sozinho. E tem dinheiro para isso, né? Em virtude dos cuidados da mãe. A mãe deixou dinheiro com ele. Ainda tem um pouco de dinheiro, ele volta. Né? Ele volta. Daí a 2 dias, né? O João Marcos despediu dos dois e foi embora. Logo após aquele incidente, os 2 missionários demandaram para aquelas estradas perigosas, né? Pela primeira vez eles foram obrigados a dormir ao relento, no seio da natureza, porque essa viagem era a pé, né? Passava quilômetros e quilômetros a pé, né? Vencendo precipícios, encontraram uma gruta rochosa que serviu de abrigo e eles foram para essa gruta para descansar. Já era noite, acomodaram, conversando alto um com o outro, discutindo os projetos, né? Algo distante do trilho estreito, logo após os derradeiros tons da noite. Né? De repente, 2 ladrões aparecem. 2 homens armados precipitaram sobre o Paulo e Barnabé. Era uma fraca luz de uma tocha que estava ali e gritou logo: entrega a bolsa, entrega a bolsa. Barnabé ficou pálido, né? Ligeiramente pálido, mas Paulo estava sereno e impassível. E disse: entregue, e os ladrões disseram: entregue tudo que tem, ou então vão morrer. Né? O bandido falou com o punhal na mão. Olhando fixamente para o Barnabé, Paulo ordenou: ô Barnabé, entregue tudo que você tem, tudo que nos resta, Deus suprirá nossas necessidades de outro modo. Entregaram, Barnabé esvaziou a bolsa que trazia, tinha um pouquinho de dinheiro ali, né? Entregou para os malfeitores e eles pegaram aquele dinheiro logo, né? E quando esses malfeitores chegaram, esses ladrões chegaram, eles estavam conversando em voz alta, estavam lendo e folheando, olhando lá os pergaminhos do Evangelho, né? Então os ladrões perceberam que eles estavam vendo os pergaminhos, o que estava escrito nos Evangelhos, né? E um dos ladrões perguntou: que documentos são esses? Vocês estão vendo um documento aí? Que documento? Parece que nós ouvimos aqui vocês lendo, parece que você está falando de um príncipe opulento, rico, ouvimos referência a um tesouro. O que significa isso? Os ladrões ficaram preocupados, pensando que era um tesouro, né? Paulo, uma presença incrível de presença de espírito, espiritual, né? Falou: sim, meus caros, de fato, estes pergaminhos que nós estamos lendo, eles têm um roteiro do imenso tesouro que nos trouxe o Cristo Jesus e que há de reinar sobre o princípio da terra. Fala de Jesus para os ladrões, né? Um dos bandidos ficou interessado com aquele tesouro na terra. Alguém falou, teve uma pessoa que falou desse tesouro, olhou o rolo das anotações de Mateus, né? E Paulo ainda falou assim: ó, quem encontrar esse tesouro nunca vai sentirá necessidade. Esse tesouro é fantástico. Os ladrões então pegaram o Evangelho cuidadosamente e, como se fosse assim: nós não queremos só dinheiro, nós queremos esse mapa do tesouro. Aí Barnabé e Paulo ficaram sozinhos, sem nada. Ficaram assombrados com aquele assalto, né? E agora? Né? Barnabé falou. Aí Paulo falou assim: a missão continua bem, não contávamos com a excelente oportunidade de transmitir a boa nova aos ladrões. Por quê? Entregou o tesouro para os ladrões. Alguma hora que eles forem ler, eles vão ver que aquilo lá não tem mapa de tesouro. O tesouro é Cristo, é Jesus, né? É aquilo que Jesus mostrou, né? O discípulo de Pedro, né, no caso, o Barnabé, né? Admirando com aquela fala do Paulo, né? Tamanha serenidade, falou: Paulo, mas eles levaram também os derradeiros pães de cevada, bem como as nossas capas, né? Paulo ainda falou assim: haverá sempre alguma fruta na estrada, né? E quanto às coberturas, às capas, não preocupa não, né? Nós vamos encontrar musgo nas árvores, a gente vai cobrir, vai deitar ali e tal. E falou, querendo tranquilizar Barnabé, ainda falou: de fato, não temos mais dinheiro, mas julgo que não será difícil conseguir trabalho
como tapeceiro lá em Antioquia de Pisídia. Eles iam para Pisídia, né? Iam para Antioquia de Pisídia. Né? Além disso, a região está muito distante dos grandes centros e eu, Paulo falando, eu posso levar certas novidades aos colegas que trabalham com tapeçaria. Eu tenho algumas técnicas novas, eu posso levar. Né? Essa circunstância será vantajosa para nós. Não se preocupe, Barnabé. Paulo estava otimista. Teceram algumas esperanças novas, dormiram, né? Com aquelas alegrias. Barnabé preocupado, porque tinha levado a cópia do Evangelho. Barnabé estava meio preocupado, não tinha falado ainda, mas preocupado. Paulo fez um gesto significativo, desabotoou a túnica, que ainda sobrou, retirou alguma coisa que guardava junto no coração e disse: Barnabé, enganaste-te. Tenho aqui o Evangelho que me recorda a bondade de Gamaliel. Nós já falamos de Gamaliel, né? Gamaliel era um judeu, foi professor de Saulo no passado. Quando ele descobriu o Evangelho, ele recebeu de Pedro, de Simão Pedro, uma cópia do Evangelho de Mateus, né? Antes dele desencarnar. Aí ele fala, foi um presente de Simão Pedro ao meu velho mentor, Gamaliel, que por sua vez, quando ele estava já quase para desencarnar, isso nós já falamos nos episódios anteriores, Gamaliel deu de presente para Paulo, na época era Saulo, né? E deu para ele guardou aquilo. E esse evangelho é que ele guarda com todo carinho. Né? E aí, quer dizer, ele ainda tinha um evangelho, uma cópia do evangelho nas mãos. Né? Então, com isso a gente já está encerrando esse episódio. A gente vê o quanto de otimismo, de vivacidade Paulo de Tarso tinha. E ele estava predestinado, ele estava destemido, ele ia espalhar a ideia do Cristo para todo lado. E foi, junto com Barnabé, né? Naquela situação em que tinha sido roubados e esse coração de Paulo de Tarso estava preparado para espalhar as ideias do Cristo, os ensinamentos de Jesus. Os dois então seguiram e vão encontrar mais problemas para frente quando chegar na cidade, a questão da doença. A gente vai conversar isso num episódio futuro. Não esqueça de ser inscrito no canal, não esqueça de dar like e de compartilhar sempre, isso é muito bom, muito importante para nós. Agradecemos todo mundo, um abraço a todo mundo e um beijo carinhoso no coração de cada um. Até a próxima.